O nosso assunto é PEC da Segurança Pública. Algumas das principais entidades de policiais federais, civis e militares lançaram um novo manifesto contra a PEC idealizada pelo governo Lula. O que esperar daqui para frente é o assunto para o coronel da Reserva da Polícia Militar de São Paulo e ex-secretário de Segurança Pública, José Vicente da Silva Filho. Muito obrigada pela participação do senhor aqui no Jornal da Manhã. E já começo aí perguntando que, até então, o principal objetivo dessa PEC é propor respostas rápidas aos problemas de segurança pública do país. Mas a gente também tem que pensar que não é uma PEC que vai resolver uma situação tão crítica e caótica que o país vive, não é mesmo? Bom dia, Elisângela, David. Realmente essa PEC que está prometendo muito não vai poder entregar essa promessa. As entidades que estão vinculadas às polícias civis, militares e polícias federais aqui do Brasil fizeram um manifesto dizendo claramente que não é necessário fazer essa alteração constitucional, porque a legislação existente já dá conta para uma boa gestão, uma gestão eficiente do Executivo e cuidando dos principais problemas que nós temos. É importante lembrar, inclusive, que o primeiro-ministro da Justiça do primeiro mandato do Lula, Tomás Bastos, era um advogado, ele dizia que não era necessário novas leis, ele dizia que era necessário que as instituições funcionassem bem, funcionassem melhor do que estavam. Não conseguiu entregar isso também, mas o fato é que nós estamos, há muito tempo, o ministro vem falando a respeito dessa PEC como se fosse um grande milagre tirar dessa cartola, mas não vai sair. E veja um detalhe curioso, porque ele, inclusive, estabelece que a partir dessa PEC, ele vai alterar, inclusive, a composição do Conselho Nacional de Segurança Pública. É um conselho vinculado diretamente ao Ministério da Justiça, onde se debate, naturalmente, o encaminhamento das políticas públicas para a segurança de âmbito nacional. Só que o ministro, em duas únicas vezes que esse conselho se reuniu na sua gestão, ele só abriu o conselho para a discussão e saiu. A própria PEC sequer foi levada ao debate desse conselho. As instituições também reclamam que não foi dada oportunidade a essas instituições vinculadas às polícias de também participar desse debate. Então, é um projeto estritamente pessoal, ele pouco discutiu, inclusive, com o seu principal agente nessa área, no Ministério, que é o Secretário Nacional de Segurança Pública. Então, é uma PEC de pé quebrado e ela não deveria estar impedindo essa tramitação toda demorada, toda travada, de fazer muitas coisas que reclamam, por exemplo, essas entidades, como prover os estados de tecnologias avançadas que já existem em locais como São Paulo, Santa Catarina, por exemplo, de apoio à ação policial. O treinamento de alta capacitação das polícias é uma medida barata e fácil de ser implantada, porque está sendo melhor cuidado. Seria necessário cuidar melhor dos bancos de dados nacionais para a consulta dos policiais e até do judiciário. E também já podia estar estabelecendo alguns protocolos de ação. Afinal de contas, a Polícia Federal busca os estados, mas quem deveria fazer uma coordenação dessa integração da Polícia Federal com os problemas de crime organizado com os estados é o próprio Ministério da Justiça. Não há protocolos, por exemplo, sequer para que os estados vizinhos se conversem. A Polícia Federal, como é que ela conversaria com o problema do tráfico das armas do Rio de Janeiro? Como a Polícia do Rio se articularia com a Polícia de São Paulo, por exemplo, já que tem uma via dutra por onde passam grandes problemas criminais e pertencem a esses estados? Ou seja, muita coisa poderia estar sendo feita sem apostar na solução que essa PEC não vai entregar. Coronel, muitas narrativas em torno desse tema. Algumas pessoas acreditam que sim, que vai trazer resolução, inclusive, para haver mais integração entre as polícias, porque, por exemplo, um criminoso que hoje atuou lá no Paraná, aqui no estado de São Paulo, muitas vezes não tem essa integração, essa informação sobre os antecedentes criminais, se ele é procurado ou não. A gente vê, então, pouca efetividade nessa integração entre as forças policiais. E a percepção das pessoas, como o Misael Manetti acabou de trazer na participação ao vivo, numa pesquisa do Datafolha, é de que a insegurança tem crescido cada vez mais. E de que forma, então, que a gente pode trazer mais segurança de fato para as pessoas? Porque não é apenas uma percepção. Por mais que os números sejam reduzidos, realmente as pessoas estão com medo de sair com o celular na rua, de sair com qualquer bem e ser vítima de assalto e até mesmo latrocínio, como a gente viu episódios recentes acontecendo aqui em São Paulo. Olha, David, a segurança não piorou. Está tão ruim como antes. Essa é a nossa dura realidade.
Essa percepção de insegurança, inclusive a Datafolha mostra que ela é maior no estado de São Paulo. 64% da população acha que a segurança piorou no estado. Não piorou tanto assim, mas o fato é que as ações do próprio aparato de segurança de São Paulo, infelizmente, levaram essa percepção de insegurança, até pelo excesso das ações de tropas muito militarizadas, essa quantidade enorme de operações, como acontecia sempre no Rio de Janeiro. Isso intimida a população, mais do que os criminosos, na verdade. Mas esse é um dos problemas, que a segurança está tão ruim como antes, porque algumas coisas essenciais não estão sendo cuidadas. Está se falando da PEC, mas, na verdade, nós precisamos de uma legislação infraconstitucional, uma lei mais simples, mais fácil de tramitar, inclusive, já foi proposta até pelos governadores, para que não haja soltura mais de criminosos que praticam o crime seguido, às vezes são presos e são soltos em seguida. Aqueles famosos presos foram presos 80 vezes. Eu conheço 2 casos de pessoas presas com mais de 100 passagens pela polícia, como se estivesse passando uma catraca na delegacia. Na verdade, foram presos em flagrante, levados à audiência de custódia, o juiz liberou para roubar novamente. Então, alguns ajustes nessa impunidade que nós temos é muito importante. Criminosos, violentos, que praticam assaltos à mão armada, eles precisariam de penas longas, processos mais ágeis e muita dificuldade em progressão de pena, para servir de exemplo mesmo e para incapacitá-los a voltar para as ruas num prazo curto. Bom dia, Coronel. Satisfação revê-lo. Tem 2 aspectos que me parecem muito importantes na segurança que praticamente ninguém fala. Segundo estatísticas oficiais do CNJ, nós temos 500 mil pessoas nas prisões, mas temos também 330 mil condenados pela justiça no Brasil que não estão presos, estão esperando serem presos e irem para as prisões. E também as estatísticas mostram que 90% ou mais dos crimes violentos, a polícia não consegue saber o nome do autor. Portanto, não chega a haver um processo nem uma condenação. A mim parece que o que precisa é mais investimento em prisões e na polícia investigativa, com mais gente, mais estrutura. Faz sentido isso ou essa PEC vai ser melhor? Não, faz sentido mexer naquilo que pode ser mexido já. Você menciona um fato importante, as polícias civis estão precisando de dar uma reformada geral para melhorar a competência de investigação. O crime mais fácil de esclarecer, buscar a autoria dele, é justamente o homicídio, porque geralmente a vítima e o agressor se conhecem ou se conheciam. E quando isso vai mal, é sinal que o resto vai mal. O Brasil é em torno de 40% só de esclarecimento de homicídio, segundo o levantamento feito pelo Instituto Sol da Paz aqui de São Paulo. Mas no Rio de Janeiro chega a ser 25%, na Bahia, ridículos 15%. É importante sempre lembrar que a segurança do país, o custo da violência, melhor dizendo, no país, é em torno de R$1 bilhão por dia. Nós estamos falando de 50 bilhões na somatório das emendas parlamentares, o custo da violência é R$1 bilhão. Claro, R$1 bilhão por dia. Claro que tem muita coisa aí que o custo é inevitável, pagar polícia, justiça, presídio, etc. E muitas vezes tem uma enorme dificuldade de investir em presídios. Ora, o preso custa caro, mas custa mais caro para o cidadão manter esses criminosos à solta, porque está faltando competência para aprender, competência para julgar, competência para manter presos esses predadores da sociedade. É necessário também fazer um ajuste aí, nós temos uma quantidade, 30% dos nossos presos são traficantes e, com certeza, 90% deles são pequenos traficantes de 100 gramas de maconha, coisa desse tipo. Podia ser feita uma revisão, mas os presídios fazem parte da paisagem. O governo federal, que hoje tem uma quantidade irrisória, cerca de 800 presos em seus presídios federais, podia ampliar. Nos Estados Unidos, o governo federal tem cerca de 5% dos presos sob a tutela federal, para levar os criminosos mais preocupantes da sociedade de cada estado. Mas a resposta para esses problemas, de longa data, não está sendo dada. É importante lembrar, porque nós temos um espalhamento de facções, são dezenas, já se conta entre 70 e 80 facções, segundo a Secretaria Nacional de Política Penitenciária, mas as drogas, as armas, munições, contrabando entram em quantidades industriais pelas fronteiras e não precisa de PEC para fazer as Forças Armadas, que têm papel na segurança das fronteiras também, a Polícia Federal, que tem um papel relevante em todo esse trâmite criminoso pelo país,
espalhamento de drogas e facções pelo país já é um problema de longa data do governo federal. Não é de hoje, nem precisa da PEC para o governo ir atrás das soluções para esse problema que lhe pertence. Uma vez que a droga, as armas chegam dos estados, vai levar complicação para a sociedade e para as polícias estaduais, evidentemente. Coronel, muito bom dia. O senhor disse há pouco que, ao seu ver, a criminalidade não piorou. Mas ao que parece que a sensação da criminalidade, ela aumentou no meio da população. E se não piorou, também não melhorou. O atual modelo que nós temos não serve para o enfrentamento da criminalidade. Portanto, quando o governo apresenta uma PEC dessa, ao invés de um enfrentamento ou pelo menos uma discordância, como vocês apresentam da sua associação, não seria melhor, nesse momento, uma vez que a PEC saiu da mão do Executivo, agora ela é exclusivamente do Legislativo, não seria melhor, nesse momento, audiências públicas, reuniões das comissões, para tentar melhorar essa PEC? Haja vista que algumas propostas aqui trazidas de aumento de pena, de efetividade no cumprimento da pena, são mais de caráter infraconstitucional do que exatamente uma proposta de emenda constitucional? A organização da estrutura das polícias não traria um melhor combate à criminalidade? De fato, nós precisaríamos agora, no Congresso Nacional, começando aí pela Câmara, levar um pouco mais adiante, como você mencionou, a questão da segurança pública. A PEC é um dos remédios para esse tratamento. Podemos melhorar essa PEC através dos debates, os deputados representam o povo, afinal de contas, podem levar a entidade para ajudar a debater, mas aproveitar para fazer um pacote maior, inclusive da atualização das nossas leis penais, processuais penais, da progressão de pena, né? Toda essa área precisaria ser mexida assim. Então, ao invés de simplesmente o presidente da Câmara falar, vamos tocar rapidamente essa PEC, não é assim que se faz. O problema é fazer bem feito, não é fazer rapidamente. Porque as respostas que nós temos dado para a segurança não estão ajudando em nada. Essa PEC, do jeito que está, isoladamente, ela vai fazer muito pouco. Não vai dar tanta força, tanta capacidade de integração do governo federal. É sempre relevante a lembrança de que as grandes mudanças, elas são muito difíceis, principalmente quando se mexe com as estruturas policiais, são muito resistentes, inclusive, às mudanças, mas é necessário ouvi-las. É importante, inclusive, que a presidência de um país precise tomar como um fator relevante da sua gestão. Isso só se faz, evidentemente, quando se começa um governo, com todo o capital político que o novo governante tem, de levar essa bandeira como prioridade. A prioridade nunca foi, a segurança nunca foi prioridade na gestão do governo Lula, do governo do PT. Infelizmente, há uma certa falta de sensibilidade às questões relevantes do aparato policial, principalmente para o enfrentamento da questão da violência. Então, nós estamos passando por dificuldades porque falta agregar esse conjunto todo para uma resposta mais ampla do que simplesmente uma resposta isolada da PEC. Muito bem, nós conversamos com o ex-secretário de Segurança Pública, José Vicente da Silva Filho. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Um ótimo dia. Bom dia para você. Chega de crime, de assalto, de medo, de impunidade. Chega, uma campanha da Jovem Pan contra o crime.